E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de subgrupos de um grupo. E é um tema bastante tranquilo. A gente vai ver que é uma definição que ajuda a gente a entender outras coisas. Então, bora lá. Antes de a gente falar de subgrupos, vamos dar algumas motivações. O que seria, de fato, subgrupos de um grupo. Seria vários grupos dentro de um mesmo grupo. Definição, exemplos e exercícios. Então, primeiro vamos começar com a motivação. A motivação é a seguinte: você consegue, guerreira, não desista. Pronto, essa é a motivação. Mentira, tô zoando. Motivação é a seguinte: vamos pensar aqui em dois exemplos. Vamos supor que você tenha o grupo G dos números reais, com a soma, né? Então, você sabe que se eu pegar dois elementos A e B nesse grupo dos números reais, a soma deles também é um número real, o menos A também é um número real, e ele tem o zero, que é um número real. Isso daqui dá a definição de grupo. Agora, vamos tentar restringir a um caso específico, onde ao invés de eu pegar os reais inteiros, eu pego só os números que são racionais. Se eu pegar os números que são racionais, eu vou ter o seguinte: dentro dos números racionais, se eu pegar P e Q, dois números racionais, a gente vai ter que o P mais Q também é um número racional, certo? Ou seja, se eu pegar dois números racionais, a operação, que é a soma entre eles, continua dentro do subconjunto, que é os racionais. Também sei que se eu pegar um P racional, o menos P, que é o inverso dele, também é um número racional, certo? E se eu pegar o zero é um número racional, porque ele pode ser escrito como uma fração, certo? Então, significa que se eu me restringir ao subconjunto dos números racionais dentro do conjunto dos números reais, esse subconjunto ele é o que a gente chama de um subconjunto fechado. Ou seja, se eu fizer as operações só dentro desse conjunto, tudo continua dentro desse conjunto. Quando isso acontece, a gente vai ver definição formal, mas quando isso acontece, a gente tem um exemplo de um subgrupo, tá? Ou seja, um subgrupo é um grupo dentro de um outro grupo, com as mesmas operações. O que não acontece quando a gente tem, por exemplo, um número irracional. Por exemplo, se você pegar os irracionais não são fechados com relação à operação de soma. Se eu pegar P, vou colocar assim, P-til e Q-til, dois números irracionais, eu estou escrevendo assim, I para ser R menos Q, ou seja, os irracionais. Se eu pegar dois irracionais, a soma deles não necessariamente pertence a Q, em geral. Quer ver um exemplo? Você pega P-til para ser raiz de 2 e Q-til para ser 1 menos raiz de 2. Esses são dois números irracionais, mas se você pegar P-til mais Q-til, isso vai ser raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2, que é 1, que não é um número irracional. Então, os irracionais eles não são fechados com relação à operação de soma, né? Então, ele para a gente não vai ser um exemplo do que seria um subgrupo. Então, bora para a definição. A definição é basicamente o seguinte: seja G um grupo e H um subconjunto dentro desse grupo. A gente diz que H é um subgrupo de G, e a gente escreve assim: H menor ou igual a G, se, primeiro, a identidade, o elemento neutro, tem que estar no H, senão não faz sentido. Segundo, se eu pegar dois elementos A e B em H, o produto deles está em H, a operação, entre eles está em H. E se eu pegar um elemento de H, o inverso dele também está em H. Ou seja, o H ele é fechado com relação ao produto entre dois elementos, e ele é fechado com relação ao inverso. O inverso de um elemento continua dentro, um elemento de um conjunto
está dentro desse mesmo conjunto. Se isso acontece, ele é um subgrupo. Então, essa é a definição bem simples. Alguns exemplos mais concretos. Primeiro, a gente já viu que são os irracionais, né? A gente acabou de mostrar que por isso os racionais, são um grupo, um subgrupo de R. E o R também seria um subgrupo de C, tá? Dos complexos. Isso daí é bem fácil de enxergar, né? Justamente porque se você somar dois racionais continua sendo racional, então todo racional é um real. Se você somar dois reais continua sendo real, todo real é um complexo. E por aí vai. Né? Aqui nos complexos acaba, né? Então, segundo exemplo, é o exemplo mais divertido. Esse grupo aqui, SO2 de R, que são as matrizes de rotação no plano. São todas as matrizes da forma cosseno θ, menos seno θ, cosseno θ, com θ um número real. É um subgrupo do grupo das matrizes invertíveis. Veja que todas essas matrizes aqui são invertíveis, porque se você fizer o determinante aqui, vai dar exatamente 1, né? Então é invertível. E, claro, você tem que provar que se você multiplicar duas matrizes dessa forma, continua sendo uma matriz dessa forma, mas quando você fizer a conta, você vai ver que você vai ter que usar alguma coisa do tipo seno de θ mais alfa, seno θ cosseno alfa mais seno alfa cosseno θ. E aí essas coisas vão sair, mas basicamente, acredita em mim, isso é um subgrupo. Esse subgrupo aqui são os inteiros. Então, o nosso grupo G aqui são os inteiros, certo? E aí, dentro dos inteiros, a gente tem um conjunto 2E, que seria 2 vezes N com N inteiro. Então, seria pegar todos os inteiros e multiplicar por 2. E aí, isso dá um subconjunto dos inteiros. Parece estranho, mas é exatamente isso. Então, isso é de fato um subgrupo, né? A soma, por exemplo, é muito fácil de ver. Porque se você fizer um 2M mais um 2M, isso é 2 vezes N mais M. Então, isso aqui continua dentro do conjunto. Né? E menos 2N é 2 vezes menos N. Né? Então, continua dentro do conjunto também. E aí, mais do que isso, para cada K, a gente tem esse K de Z, KZ, que vai ser K vezes N com N em Z, que vai ser multiplicar todos os inteiros, agora não por 2, mas por K, com K qualquer número. Ou seja, ao invés de multiplicar por 2, você multiplica por um número K. São todos os múltiplos, de fato, de um número K. E aí isso, de fato, dá pra gente um outro subgrupo de Z, e mais do que isso. Aí aqui já é um pouco mais complicado de provar, mas todo subgrupo de Z é dessa forma aqui. Da forma KZ para algum K. Tá? Então, de fato, a gente aqui já está falando de todos os subgrupos do Z. Para terminar, S1, que é o círculo, né? O círculo no plano. O círculo ele pode ser escrito como E elevado a I θ com θ real. Né? Então, isso é um subgrupo do grupo dos complexos, quando a gente coloca os números complexos não nulos, ou seja, os complexos sem o zero, e a gente faz a operação de produto. Se eu pegar produto de dois complexos, continua sendo um complexo, etc, etc. Não nulo, etc, etc. Então, esses são os exemplos mais, digamos, concretos que a gente tem. Agora, exemplos um pouquinho mais abstratos. Primeiro, na notação a gente escreve assim, a gente escreveu H menor ou igual a G. O igual aqui, ele tem um sentido de ser. Por quê? A gente diz que um grupo é subgrupo de si próprio.
né? Então, o G é subgrupo do próprio G. É meio estranho, mas é exatamente isso. E o outro subgrupo interessante é o E, ou seja, subgrupo formado só pela identidade. Vê que se você fizer E vezes E, continua sendo E. Se você fizer E a menos 1, é E. Então, esse grupo, ele de fato existe porque as operações funcionam certinho dentro dele. É o menor subgrupo que a gente tem, né? Todo grupo ele tem pelo menos 2 subgrupos, que são esses daqui, o próprio grupo e o elemento neutro só, certo? E aí a gente tem o seguinte também, se a gente tem H1 até Hn subgrupos, quaisquer de um grupo G, então a interseção deles vai dar um subgrupo também, tá? A interseção de subgrupos dá um subgrupo. Se você pegar uma união, uma coleção qualquer de subgrupos, pode ser infinito, enumerável, não enumerável, qualquer coisa que você queira, a interseção continua sendo um subgrupo, tá? E é muito tranquilo de ver, né? Justamente porque se você pegar A e B na interseção, eles estão em todos os HIs. E se eles estão em todos os HIs, o produto deles também está em todos os HIs. Então eles estão na interseção. Né? Então é tranquilo de ver isso aqui. Um outro grupo, um subconjunto, né? Subgrupo, perdão. Interessante agora, você pega um subconjunto qualquer, não precisa ser subgrupo, você pega um subconjunto qualquer, e aí você constrói esse subgrupo aqui, que é o subgrupo gerado por S. Quem que seria esse cara? Esse cara é a interseção de todos os subgrupos H, onde o H contém S. Ou seja, se eu pego um subconjunto qualquer, tá aqui meu grupo. Aí meu S está aqui. Aí eu pego todos os subconjuntos Hs que estão nesse S. E aí eu faço a interseção de todos eles. E isso funciona justamente porque, como eu acabei de dizer aqui, a interseção de subgrupos também é um subgrupo. Então, funciona. E aí esse daqui é um subgrupo gerado por S. E aí, só um parênteses também, porque o que pode acontecer? A gente pode ter o caso, e em geral isso acontece, mas não é tão difícil de determinar, a gente pode ter um caso onde um subconjunto S em G gera o grupo todo. Ou seja, o subgrupo gerado por S é simplesmente o próprio G. Quando isso acontece, a gente diz que o S é um conjunto de geradores. Ou seja, esse conjunto gera o grupo, certo? E aí a gente também diz que o G é finitamente gerado se esse conjunto S for finito. Tá? Isso aqui é uma definição importante que a gente vai usar isso depois. Então, de fato, a gente pode ter grupos que são finitamente gerados, outros que não. Tá? Todo grupo vai ter um conjunto de geradores, mas nem sempre é fácil determinar esse conjunto de geradores e na maioria das vezes é bem difícil. Mas algumas vezes é fácil, eu vou mostrar um exemplo aqui rapidinho. Um exemplo disso que a gente acabou de falar, que é o mais simples possível, é quando a gente tem só um elemento. Então a gente pega um G em G e a gente pega o conjunto, a gente escreve assim, X para ser, na verdade, o gerado só pelo conjunto com o elemento X. Mas a gente escreve assim. E isso, de fato, vão ser todas as potências de X com X elevado a N com NZ. Então é você pegar o elemento e operar com ele mesmo N vezes. E para qualquer variação de N você vai ter
um grupo específico, um elemento específico. E aí isso daqui é interessante pelo seguinte sentido, né? Quando o seu grupo ele é gerado só por um elemento, isso tem um nome, a gente chama de grupo cíclico. Então, se G é gerado por algum elemento G, para algum G em G, G é dito cíclico. Tá? Quer ver um exemplo de grupo cíclico? Z. Repara que o Z é gerado só pelo elemento 1, né? Qualquer número inteiro é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, ou menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, n vezes. Então, de fato, esse cara que gera o Z inteiro. Então, é um grupo cíclico. Show? Então, para terminar, vamos provar esse exercício aqui, que é provar que o conjunto dos... o grupo dos números irracionais não é finitamente gerado. Então, é um exercício um pouco canônico, assim. Você vai ver ele quase todo livro, mas não acho que é fácil. Não acho que é uma coisa muito fácil de fazer. A prova não é grande, mas eu acho difícil o raciocínio. Mas vamos tentar fazer aqui. Aqui a gente vai usar o seguinte. Sempre não, mas muitas vezes quando você quer provar alguma coisa que você tem que negar o que você está provando, ou seja, você quer provar que alguma coisa não acontece, você tem dois exemplos. Você pode provar, você pode de fato dar um contra-exemplo, que nesse caso seria exibir um conjunto de geradores, enfim, né? Não precisa disso, mas você poderia ter um exemplo onde se provar que uma coisa não acontece seria mostrar onde ela possivelmente aconteceria e provar que isso é um absurdo. Isso você poderia fazer, ou você de fato negar e chegar num absurdo, certo? Então, tipo assim, o que a gente vai fazer aqui agora é basicamente, vamos supor que o Q seja finitamente gerado. E a gente vai chegar numa contradição, certo? Então, vamos lá. Opa. Então a prova seria o seguinte: suponha que Q seja finitamente gerado. Certo. Se ele é finitamente gerado, então vamos colocar assim, P1 sobre Q1, PK sobre QK, geradores para Q. Se ele é... Opa, isso aqui ficou esquisito aqui. Se ele é finitamente gerado, então consigo um conjunto finito de elementos de Q, tal que, eu vou escrever assim, S, tal que esse S gera o Q inteiro, certo? O que a gente tem é o seguinte, se você tem um subconjunto, se você tem um conjunto de geradores do grupo, então todo elemento do grupo pode ser escrito como um produto de elementos desse conjunto de geradores, tá? Então significa que se seja
x em q. Então, a gente pode escrever assim. X vai ser igual a alfa 1 P1 sobre Q1 mais alfa K PK sobre QK. Ou seja, todo elemento do grupo ele pode ser escrito como sendo elementos. Eu acho que eu tô tentando explicar uma coisa que para mim é um pouco mais clara e é meio difícil, mas vamos lá. Todo elemento do grupo ele pode ser escrito como sendo digamos assim, combinações lineares, combinações de elementos desse cara aqui, desse subconjunto S, vezes algum inteiro. Ou seja, você pega para gerar um elemento, você pega o elemento P1 sobre Q1. Aí faz a multiplicação dele por ele mesmo, sei lá, alfa 1 vezes. Depois você faz o mesmo com o PK. Faz alfa K vezes o PK, todos os P's, quer dizer. E aí depois você soma tudo isso. Isso vai dar o seu elemento do grupo. Tá? Então, esses alfa i's aqui são inteiros. Certo? Basicamente é isso que a gente tem. Então, essa parte aqui é só rotina. De fato, todo elemento do grupo pode ser escrito assim. Só que, se a gente for reparar, se isso acontecesse de verdade para todo Q, a gente teria o seguinte. Se eu pego N para ser o mínimo múltiplo comum de Q1, QK, ou seja, eu pego para ser N o mínimo múltiplo comum de todos os denominadores. Certo? Se a gente fizer isso, a gente tem o seguinte. Então, N vezes X é um número inteiro. Certo? E aí, o que a gente tem mais do que isso é o seguinte. Um subgrupo, dando um parênteses aqui no meio da explicação, um outro subgrupo de Q, a gente tinha lá o KZ, ou 2Z, que era o subgrupo de G, e a gente pode ter o 1 sobre, vou colocar assim, 1 sobre KZ para K inteiro. Ou seja, isso daqui vai ser 1 sobre K, Z vai ser 1, não, deixa eu ver, N sobre K com N em Z. Certo? Por exemplo, 1 sobre 2Z. Né? Isso daqui é um subgrupo de Q. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente for olhar esse cara aqui, a gente pode ter esse subgrupo aqui, 1 sobre N, Z. Beleza? Esse grupo 1 sobre NZ, se esse cara aqui, se o Q fosse finitamente gerado, significaria que todo elemento de Z, de Q, todo elemento de Q estaria dentro desse subconjunto aqui. Entendeu? Porque, de fato, se você pegar o X para ser alfa 1, P1 sobre Q1, mais PK sobre QK, quando você soma as frações, você vai tirar o mínimo múltiplo comum daqui, que vai ser N, e o que estiver aqui em cima vai ser o inteiro. Né? Então, de fato, esse X vai ser esse inteiro sobre N. Certo? Então, significa que 1 sobre N, Z, é o próprio Q. Mas isso aqui é um absurdo. Né? Porque esse cara,
isso está literalmente dizendo que só um denominador específico que você pode ter no seu Q. Então, está dizendo que todo elemento de Q tem um denominador específico, que é exatamente o N. Se você pegar, por exemplo, 1 sobre N mais 1, isso está em Q, mas isso não está em 1 sobre NZ. Certo? Então significa que eu tenho elementos que estão aqui, mas que não estão aqui. Só que por essa construção aqui, eu deveria ter que isso aqui necessariamente acontece. Certo? Justamente por quê? Porque eu peguei um x aleatório, eu somei ele, quando eu somei ele, o denominador virou n, então ele está nesse subgrupo aqui. Só que, se todo n eu puder fazer isso, se todo x eu puder fazer isso, significa que para todo x, o x está em 1 sobre n vezes z, o que não é verdade. Certo? Então, chegamos em um absurdo, e essa é a demonstração. É uma demonstração que eu particularmente acho um pouco difícil, mas é interessante de se ver, e a gente usa isso em várias outras abordagens também. Tem outras coisas que dá para poder tirar disso aí, mas usar esse truque aqui inicial, que foi supor que ele era finitamente gerado e chegar numa contradição aqui, isso com certeza é uma coisa que a gente comumente vai usar, então não esqueçam disso aqui, porque é bastante importante. Certo? Então é isso que eu queria falar. Brigadão e até a próxima.